Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Vamos falar pela primeira vez aqui do Vint Credit Security, né? Um fundo relativamente novo, criado aí pela Vint Partners, que é essa gestora, a grande gestora do mercado de fundos imobiliários, né? Tem os mais conhecidos fundos de shopping como Visco, Vilg, que é de logística, além de outras frentes também que a gestora atua, né? Em private equity, em fundo de ação, mas popularmente eu acho que ela acabou ficando mais conhecida como uma gestora de fundo imobiliário. De fato, ela tem hoje aí uma gama bastante diversificada de fundos imobiliários, mas vamos falar aqui do Vint Credit Securities especificamente, né? O ticker na bolsa é o VCRI11, deixa eu aumentar aqui. Então vamos lá, tá? Né, gerido pela Vint, logicamente, administrado BRL Trust. O valor patrimonial está 9,53, está sendo negociado com valor de mercado na data desse relatório 8,19. Primeira coisa que chama a nossa atenção aqui, né, é o valor patrimonial de 83,93%, ou seja, um desconto aí de 14,07 aproximadamente, tá? O fundo conta aí com um pouco mais de 7 mil cotistas, né? Ele é um fundo barato, em termos absoluto, né? Que ele é negociado na base 10, ou seja, com 8,19 reais você já compra uma cota dele. Não confunda, tá? Ele até que realmente está barato, né? Está negociando com 15% de desconto sobre o valor patrimonial, né? Em um primeiro momento, esse desconto sobre o VP indica isso para a gente. Lógico que pode ter um motivo é, específico do fundo, né? Que esse barato pode ser que saia caro, mas ele é um fundo barato em todos os sentidos, né? Tanto em termos relativos como em termos absolutos, que eu estava querendo dizer. Taxa de administração atualmente está em 0,95, né? Porque ele diz aqui que o patrimônio líquido, o valor de mercado até 500 milhões, ele ainda está bem abaixo disso. Então a gente pode negociar, pode considerar que vai ser 0,95 por um bom tempo. Taxa de performance dele é um pouco diferente, né? 20% aí do lucro caixa corrigido pelo benchmark, que seria IPCA mais X. Ele não coloca, né? Muitos fundos colocam IPCA mais 6. Ele resolveu fazer uma taxa de performance variável, né? Seria tomando como referência aqui a média do IMAB, que é um índice, né, de renda fixa, que são títulos indexados à inflação do Tesouro com prazo de até 5 anos. Então, eles colocam aqui uma série de escadinha, né? Se for menor que 2, a gente considera X igual a 3, que seria IPCA mais 3. E aí ele coloca essas faixas. 2 a 4 vai ser média do IMAB mais 1. Enfim, aí ele deu uma complicada aqui realmente para acompanhar. Você vai ter que adicionar essa complexidade para saber o quanto que o fundo está cobrando de taxa de performance. Mas se for o caso, depois no final a gente volta aqui, senão não vamos perder muito tempo com isso, não. Embora isso seja relevante, né? Mas o fato é que é variável, né? Então, quanto que vai ser a taxa de performance, a gente vai ter que esperar a média do IMAB para saber e quanto vai pagar de performance. Então, ele peca um pouco nessa ausência de previsibilidade da taxa de performance. Mas, então, rendimento distribuído, ele distribuiu 0,11 centavos por cota, né, o que dá um dividend yield anualizado de 16,1% sobre a cota de mercado, né, um dos mais altos aí da indústria, e de 13,2% sobre a cota do IPO. O gestor está estimando pagar entre 10 e 12 centavos, né, até abril de 2023, e foi a estimativa anterior, né, que termina no mês que vem, e um resultado aí para distribuir, né, acumulado de 0,067 por cota. Né? Como eu falei, ele é um fundo na base 10. De comentário macro, né, repetido em todos os relatórios da Vinci, fala da questão dos juros, né, arcabouço fiscal, a gente não vai pegar isso aqui agora. Em relação aos comentários propriamente do fundo, né, o resultado caixa aí foi de 0,145 por cota. De novo aqui a distribuição de 11 centavos por cota, que dá um dividend yield de 16,1%, né, na cota de mercado, e 13,2% para o preço da emissão, que foi R$ 10 no seu IPO, tá? Então aqui a gente já vê o grande ponto de atenção do fundo, né, que é um dos CRIs
A gente vai ver lá embaixo quanto isso aqui representa. Não é grande coisa, tá? Salvo engano, são apenas 3%. Então, mesmo que você considere que esse RI vai ter um calote total, né, não justificaria, né, o desconto de 14% sobre o desconto patrimonial. Né? Se a gente fosse ser totalmente literal ali, o desconto deveria estar em torno de 3%. Mas isso é só um pequeno exercício, né? Uma estimativa. Então, esse CRI Serpasa aqui, ele está no radar do fundo, que o grupo contratou essa consultoria Álvares e Marçal, que é uma consultoria que geralmente se contrata quando quer se renegociar a dívida, entrar em recuperação judicial, é muito famosa essa consultoria. E, por enquanto, tá importante, o fundo está adimplente com pagamento mensal de juros e possui uma garantia, né, em terras agrícolas, avaliada por um consultor independente na razão de 250% do saldo da dívida. Né? Então, teoricamente, o fundo estaria aí protegido contra eventual inadimplência desse CRI. Tá? Então, aqui a gente já falou, né? O resultado acumulado aqui de 0,67 por cota a distribuir. Aqui está o histórico de distribuição do fundo, né? O fundo começou pagando até um pouco mais, né? Pagou 0,15, depois caiu para 0,12, teve um pagamento só de 0,13 e agora, nos últimos 3 meses, pagou 0,11, que está dentro da estimativa ali até abril. Ele está estimando pagar entre 10 e 12, né? Então está de acordo ali com a estimativa do fundo, né? Então está aqui a estimativa, a partir de janeiro, né? Estimou ali entre 10 e 12 centavos por cota, tá? A rentabilidade dele, para quem comprou no IPO, né? Não preciso nem falar que tem deixado a desejar, né? Como todo o mercado de fundos imobiliários como um todo. Ele, inclusive, perde para o IFIX também, que já está meio no 0 a 0 há bastante tempo. É um fundo novo, né? Então também tem esse PECA aí por um prêmio de liquidez, né? Como eu falei, o fundo não tem nem 10 mil cotistas, tem pouco mais de 7 mil cotistas, está ainda com um volume relativamente baixo, embora, né, para o valor do fundo aí 14,1% de volume não é tão ruim assim, patrimonial, né, do valor. E sensibilidade da cota de mercado, né, que o gestor traz. Agora eles estão imitando, né, o pessoal dos fundos de infraestrutura. Ele dá aqui a sensibilidade, né, baseado no valor da cota de mercado, tá, do fundo, que fique claro. Então, se você comprando o fundo a R$ 8,19, você vai estar levando o equivalente a um yield de 16,1, como a gente já viu, o que na carteira significa IPCA mais 10,1 e CDI mais 5,1 na parte, né, respectiva dos indexadores. Tá? Então, realmente é um rendimento que é atrativo. Tá? O patrimônio líquido do fundo, né, como eu falei, está 1,695 milhões, né? O valor da cota seria ali 9,5. Então, né, para a taxa de administração chegar ali a mais de 500 vai demorar um pouquinho. Por enquanto é 0,95 mesmo. Aqui chegando na diversificação do fundo, né, 70% está indexado ao IPCA, 30% ao CDI, né? Aqui está a diversificação por segmento. A gente vê que está um peso grande em agronegócio, logística e imobiliário residencial, apenas muito residual aqui em shopping center, saúde, entretenimento, né? Mas é um fundo relativamente aí diversificado, não há uma grande concentração no setor e ativos por indexador, 70% IPCA, 30% CDI, tá certo? Aqui está a carteira de crédito do fundo na parte que se refere ao IPCA, né? Que ele separou os ativos que estão atrelados ao IPCA e os que estão atrelados ao CDI mais embaixo, né? Maior concentração aqui não chega nem a 10, né? 9,8 no MEC Campo e Super Frio com 7,6. Ele é um fundo que não é nem um pouco concentrado, né? Há realmente uma diversificação em termos de devedor, em termos de títulos em si, né? Quase pulverizado. E aqui está a parte dos títulos, né, que são indexados ao CDI, seus respectivos taxa de aquisição, taxa de mercado, duration, vencimento, e a maior parte aqui também não chega nem a 6%, 5,9%, a posição maior
indexada ao CDI e também bastante diversificado, bastante pulverizado aqui. Como eu falei, né, aquele Serpasa lá, CRI Serpasa, que a gente viu lá em cima, que contratou Álvares e Marçal, ele corresponde a apenas 3% do PL do fundo. Então, mesmo que você considere um calote integral aí, o máximo que você vai perder é 3%, tá? Então, é uma taxa de aquisição alta, né? CDI mais 6, é a mais alta que tem aqui, junto com esse Carvalho Hoskin, que indica também que já estavam cobrando um prêmio aí sobre a Serpasa, que indica que, né, quanto maior o prêmio, em tese, maior o risco. E aqui tá, o fundo também contempla uma estratégia de FIIs de recebíveis, né, correspondente aí a 5,3% do PL, é uma estratégia minoritária, mas que contempla aí esses 4 fundos imobiliários de recebíveis, o que ticker na bolsa, o LSPA11, né, Last River Equity Preferential, e o KIVO11, que é o Kilima Vulcano Recebíveis Imobiliários, né, os outros eles não são fundos que estão listados ainda, não sei se um dia vão vir a ser, mas está diversificado dessa forma ali, 2,7, né, do PL do fundo, a maior posição em termos de fundo imobiliário, uma posição pequena, né, mas que compete ali com outros, né, se a gente for comparar com outros títulos, já que o fundo é bastante pulverizado, tá certo, galera? Então, um fundo novo, um fundo está com desconto aí de mais ou menos 14, 15%, tem pago um dividend yield analisado, se a gente analisar, né, ou seja, assumir que o preço da cota vai continuar e o rendimento também vai continuar igual por mais 12 meses, de 16%, né, isento de imposto de renda, como todo fundo imobiliário por enquanto. É um bom rendimento, de fato, mas é um fundo ainda desconhecido, pode ser interessante para quem quer montar a posição, né? Não recomendaria uma posição muito grande, porque é um fundo novo, né? Fundo imobiliário novo, a gente tem que, né, a gestão tem que se provar primeiro, antes de você decidir aumentar. Muita gente usa, né, esses fundos que são negociados com base 10, né, que custa 7, 8 reais, como aquele dinheiro ali de pinga, né, que sobrou, você recebeu um dividendo ou recebeu o próprio rendimento de fundo imobiliário, mas não é um valor tão relevante, você acaba colocando em algum fundo desse que custa barato mesmo, né? Então, embora isso não seja, né, tecnicamente muito razoável, muito recomendado, é uma estratégia prática, né, que a pessoa física acaba encontrando e fala, em vez de sobrou aqui 15 reais, vou fazer o quê? Compra aí 2 cotas do VCR e tá tudo certo também, né? Se você perder os 15 reais, paciência. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Me diga aqui nos comentários se você já ouviu falar desse fundo e não deixe de se inscrever no canal. Valeu!